quem que está puxando essa surpresa? A pergunta que o investidor se faz é essa, né, que veio por você, que é muito clara. E daqui para frente? Que a gente consegue trazer de insights aí desse primeiro semestre? Para a gente falar do que foi o primeiro semestre, temos que lembrar aqui qual que era a expectativa, né? Pelo menos a minha expectativa no final do ano passado é que esse seria um ano um pouco mais fraco, né? Então a gente já notava e os próprios clientes já comentavam o nível de spread de crédito já mais comprimido ao final de 2024. Muitas empresas já tinham feito o dever de casa e rolado suas dívidas para horizontes mais longos, como 27, 28. Então esse deveria ser um ano mais fraco, era a expectativa no início do ano. Tem sido um ano surpreendente. Pegando os primeiros 6 meses de 2025, a gente está muito próximo do volume total de emissões no mercado primário de debêntures. Então a gente está chegando próximo ali a 200 bilhões de emissão chegamos ao longo dos primeiros 6 meses. É uma surpresa, né? Mas quem que está puxando essa surpresa são os créditos incentivados, né? Então são aqueles títulos isentos. A gente vê a demanda do investidor, principalmente pessoa física, né? Migraram seu portfólio cada vez mais para o mercado de renda fixa. Então tem sido um ano muito bom. Os spreads em si, eles não têm fechado, né? A gente tem notado já há algum tempo alguma resiliência. Tivemos a questão do imposto, né? Essa é uma questão ainda não concluída. O mercado acabou antecipando, os spreads conseguiram fechar ali nessa semana que foi anunciado, né, essa possível não o fim da isenção, mas ainda serão, né, mesmo se aprovados, ativos atrativos, né, comparados a outros de renda fixa. Então, no geral, a gente pode falar que foi um bom primeiro semestre. As dúvidas ficam aí para frente, né, como vai ser esse restante de ano, mas a gente ficou bastante surpreso com o volume de emissões e a procura. O Banco Central, obviamente, subindo a taxa de juros para 15%, acaba trazendo, né, um chamariz ali para o mercado de renda fixa e forçando os investidores a olharem com ainda mais atenção para esses produtos. E como você tem olhado para a curva de juros? Você acha que tem espaço para mais fechamento? Esse é um ponto interessante, né? A curva de juros, eu gosto de olhar ela primeiro, pegando o trecho ali mais curto, que é o que a política monetária afeta, que são ali os primeiros 2 anos, e depois para frente, né, de 2 a 5 ou 2 a 10 anos, são razões um pouco distintas. O que a gente teve ali, principalmente no segundo semestre de 2024, foi um cenário onde tivemos uma reprecificação da política monetária nos Estados Unidos. Então o mercado começou a acreditar que o Fed não ia conseguir cortar a taxa de juros. Então as taxas lá começaram a subir, o dólar se fortaleceu. O Brasil teve as questões internas que acabaram potencializando esse efeito. Então aquele final de ano nosso ali bastante comprometido pelo cenário externo, né, potencializado pelas notícias domésticas. E, além disso, no ano passado, o Banco Central também foi surpreendido por um choque de alimentos, né? Quando eu olho a inflação do ano passado, que a gente esperava lá no início de 24, que fecharia o ano mais perto de 3,9, 3,5, fechou em 4,8, né? Mas quando a gente olha na conta, o que realmente surpreendeu foram alimentos. Um choque não estava ali nas mãos do Banco Central, não foi nada ligado, por exemplo, ao setor de serviços, né? Que é uma inflação que segue resiliente num nível alto, né? É algo que preocupa, mas não foi o que mudou a figura no ano passado. Pensando aqui o que aconteceu lá, a parte curta da curva subiu, né? Então os investidores passaram a precificar um cenário de que não era mais juro em queda, era juro em alta, e era um juro que ia ficar em alta por muito tempo. Isso acabou levando a parte curta a subir, junto
com o prêmio de risco subiu muito, né? Que foi um cenário no final do ano muito, muito difícil, uma volatilidade cambial, o dólar subiu bastante, passou dos R$ 6, e isso acabou puxando também a parte mais longa da curva. Então foi um cenário terrível, porque a gente viu tanto a parte curta quanto a parte longa subindo, cada trecho à sua maneira, mas isso impactou, né, outras classes de ativos. A gente viu a Bolsa sofrer muito também. A pergunta que o investidor se faz é essa, né, que veio por você, que é muito clara. E daqui para frente? Eu vejo um cenário hoje, mesmo chegando ali para o final do ano, não mudando ali a perspectiva de 15% de taxa de juros, vamos supor que o Copom mantém essa taxa até o final do ano, eu ainda vejo a curva, principalmente nos trechos médio e longo, conseguindo recuar ali para um nível mais próximo de 12,5, 12,40. Eu queria te perguntar como você compararia a Bolsa com esse potencial de valorização traduzido aí no target, mais toda a dinâmica de dividendos de alguns papéis, versus o potencial da renda fixa, que conta com uma Selic num patamar alto e com um cenário bem certo ainda de início e ritmo de corte de juros. É sempre difícil comparar, né? E os meus colegas que cobrem o mercado acionário, eles têm sempre um apelo muito forte, que é comparar o preço de tela com os valores justos calculados pelo modelo, né? Isso nos dá ali valores nominais que brilham os olhos. E quando a gente faz essa conta, você próprio comentou, 155 mil pontos, né? Você compara com os números de tela, tem uma valorização muito interessante acima da renda fixa para o ano. E o investidor fica, poxa, é interessante. A dúvida é, né, isso vai se concretizar? Esse que é o grande problema. A renda fixa, se você consegue ter lá uma curadoria de crédito, aquilo realmente vai se concretizar. E o problema da renda fixa e da Bolsa, o problema da renda fixa para a Bolsa, é que a renda fixa é um concorrente incansável. Ela fica constantemente subindo. Então, se você compara a perspectiva, poxa, o que a gente tem de taxa pré-fixada para o fim do ano, daria ali uma bolsa mais perto de 142 mil pontos. Você fala, pô, perspectiva, se realmente se concretizar 155 mil de bolsa, a bolsa vai performar e muito a renda fixa nesse final de ano. A questão é, né, na renda fixa você consegue garantir não só os 142 mil para o final de 2025, como você garante 160 e poucos mil pontos, vamos colocar aqui 161 mil pontos para o final de 26 e 180 mil pontos para 2027. Esse exercício de projetar o Ibovespa ao longo dos anos como se fosse uma renda fixa com a dinâmica de juros compostos é assustador. Exato, a gente vai chegar, por exemplo, para o investidor que aí gosta dos números, da numerologia, bater 200 mil no Ibovespa na renda fixa. 2028. Né? Então, se você quer o Ibovespa 200 mil pontos, você consegue comprar um título para 2028 e você vai ter, né, o equivalente, pegado o valor da Bolsa hoje, corrigi-lo pela uma taxa pré-fixada que está disponível aí no mercado, uma taxa sem risco de crédito aqui. Né? A gente consegue chegar ao Ibovespa a 200 mil pontos. Como isso impacta a estratégia do investidor de renda fixa na hora de pensar nas alocações? Isso já impacta ou ainda o cara fica muito ancorado ali nesses 15% e joga essa reflexão para o ano que vem só? O que o investidor tem feito ele tem mantido uma parcela de liquidez, né? Títulos Tesouro Selic, CDB, DI. O investidor tem ido muito por isso, LCIs, LCAs, né, títulos também que conseguem corrigir pela taxa de juros. Esses vão ser bons ativos, não só para o final desse ano, né, como muito possivelmente para 2026. Então, aquele investidor que ele é super conservador, ele tem um horizonte de investimentos mais curto, vai estar super bem remunerado nesses ativos. A questão para o investidor médio, e aqui eu estou falando que o investidor médio não tem um horizonte de investimentos de só 1, 2 anos, né? Você que está nos assistindo muito provavelmente não tem um objetivo financeiro somente de curto prazo, você geralmente está pensando bons anos à frente.
o investidor também deveria, então, né, organizar e alinhar a sua alocação ao seu objetivo de investimentos. E aqui faz sentido alongar, né, o prazo dos títulos e evitar ficar muito concentrado somente no curto prazo. Exploração de uma carteira de investimentos, pensando numa alocação ali exclusiva de renda fixa, como é que o investidor deve se posicionar considerando, enfim, duration dos títulos, indexador, se a perspectiva de cortes deixa atraente você olhar para pré-fixado ou pós-fixado, considerando todos essas premissas aí, como é que você acha que ele deve se posicionar? Olha, pensando aqui na alocação, é um resumo do que a gente falou até o momento, né? Então, o investidor ele deve manter uma parcela em liquidez. No Brasil é sempre relevante, é importante manter essa parcela, tanto pela perspectiva, né, de ter alguma liquidez para um evento, de uma volatilidade, alguma oportunidade, quanto pela rentabilidade que ele vai receber, uma rentabilidade alta nesse curto, médio prazo. Olhando para a parte mais longa da curva, hoje eu não gosto tanto do pré-fixado, né? Quando a gente vai olhar ali, longo que eu falo é acima de 5 anos, claro, tem oportunidades que aparecem, a gente não deve deixar passar, mas eu tenho predileção pelos títulos atrelados à taxa de juros, atrelados à inflação, aqui os títulos IPCA+, tá? Por quê? Porque eu acho que nesse momento a inflação implícita no longo prazo ela está alta, mas ela já reduziu nessa primeira metade do ano. Né? Então, na primeira metade do ano, os investidores já trouxeram mais para baixo essa expectativa de inflação de longo prazo, e considerando aí que os investidores têm dúvida em relação a qual vai ser realmente a meta de inflação, isso é uma discussão entre os investidores, acho que essa inflação implícita ela já está mais justa. Enquanto a taxa real eu acho que está bastante elevada. Né? A gente não deve normalizar essa taxa de 7,5 como algo que é corriqueiro e vai estar sempre presente na prateleira. Eu acho que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado, né? Porque eu acho que isso é uma oportunidade. A gente não deve ver essa taxa. Isso me parece algo mais conjuntural do que de fato estrutural. Então, no trecho longo, eu gosto dos títulos atrelados à inflação, fazendo aqui a curadoria, né, do crédito que você está colocando. Pensando em pré-fixado, onde eu acho que pode ter alguma oportunidade, títulos ali mais perto de 2 anos. Né? E qual que é o trigger aqui, o que poderia realmente trazer uma rentabilidade interessante? Primeiro, não vejo muito downside aqui, né? Porque o mercado não coloca tantos cortes na conta para o Banco Central aqui no Brasil ao longo dos próximos 2, 3 anos. Então, a taxa, de certa maneira, já está ali bastante justa. Se realmente se concretizar e for um cenário de poucos cortes, o investidor vai ganhar tanto no pré-fixado quanto ele ganharia no título pós-fixado. Por outro lado, eu vejo uma simetria interessante, porque sempre tem um imponderável, né? E se a inflação desacelera mais do que a gente está prevendo? São sempre cenários possíveis. Se isso acontece, eu acho que o pré-fixado tem uma rentabilidade muito mais interessante do que um título pós-fixado. E aí eu estou pegando um horizonte de 2, 3 anos. Tá? Então, mais pela simetria, o pré-fixado ali, mais por essa visão estrutural de que a gente está com taxas acima do nível neutro. Na parte longa eu prefiro os títulos IPCA+, e privilegiando o curto prazo aqui, liquidez e rentabilidade alta para os próximos um ano e meio, os títulos pós-fixados.